A Prefeitura de Cuiabá. É trabalho, é mais resultado pra gente. A Prefeitura de Cuiabá criou o SOS AVC. Agora o paciente com sintomas de AVC que chega nas unidades de urgência e emergência Ou é socorrido em casa pelo SAMU, é encaminhado ao São Benedito. o hospital faz o diagnóstico com este equipamento de última geração. Senti muito mal, meu filho me levou para a UPA e se não fosse esse atendimento rápido, eu não estaria aqui hoje. O atendimento rápido significa livrar este paciente de sequelas ou eventualmente da morte. E o Hora Estendida na Saúde já está funcionando no Centro de Saúde do Tijucal. A meta é ter em cada região da cidade um centro de saúde com horário ampliado. De segunda a sexta, das 8 da manhã até as 9 da noite. Ganham os trabalhadores e todos com dificuldade de serem atendidos no horário comercial. Chegou a serviço, se sentiu mal, você pode procurar pronto atendimento. Aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, veio numa boa hora, ajudou muito. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente. Olá, hoje vamos falar de saúde. Dia 29 de outubro é o Dia Mundial da Psoríase, uma doença de pele, portanto dermatológica, e que atinge um grande número da população. Vamos tirar dúvidas sobre esse assunto com a médica dermatologista, professora da UFMT, doutora em psoríase, Beth Vaz. Obrigada, doutora, por estar aqui conosco. O prazer é meu. Vamos já explicar aí para o nosso público de internet, primeiro, o que é a psoríase? Então, a psoríase é uma doença inflamatória, crônica e recidivante que afeta visivelmente e mais evidentemente a pele, mas ela não é restrita apenas à pele. Ela pode afetar as articulações, unhas e ter até uma repercussão em outros sistemas e órgãos. Existe hoje em dia uma associação da psoríase com certas que a gente chama de comorbidades, são patologias que acontecem paralelas à psoríase, como obesidade, síndrome metabólica, que é diabetes, esteatose hepática, que é gordura no fígado. Então, tudo isso está associado à psoríase. Por todas essas doenças ou comorbidades terem um fundo inflamatório. Entendeu? Então, assim, antigamente a gente achava que era só pele. Hoje em dia a gente já sabe que pode afetar outros órgãos. Quais são secundariamente? Os principais sintomas da psoríase? A psoríase, o que chama atenção são placas, né? Lesões altas, vermelhas e descamativas. Tem uma escama branca, que até quando a pessoa senta, fica em alguns lugares, até deixa, que constrange um pouco a pessoa. E ela afeta qualquer lugar do corpo, principalmente, mais caracteristicamente, joelhos e cotovelos, mas pode ser generalizada, couro cabeludo, área genital, palma, planta. Na verdade, a área que ela mais poupa seria a face. Mas, assim, a doença de pele pode ser qualquer lugar. O corpo todo. O corpo todo. A senhora falou em recidiva, ela então não tem cura? Ela vai e vem? É uma doença inflamatória crônica, que, como várias outras, tipo hipertensão arterial, diabetes, nenhuma dessas tem cura, elas têm controle. Então, eu posso manter paciente livre de lesão usando medicação. Mas falar assim, você vai usar uma medicação, um remédio e vai ficar curado. Não, existe controle, entendeu? E a senhora falou em constrangimento, né? Às vezes as pessoas veem, né? Pessoas com essas placas, tal, ficam com medo de chegar perto, de tocar. Então, eu acho psoríase pega. Isso que eu ia falar. É transmissível. É importante deixar aqui que psoríase, para você, não tem psoríase quem quer, e nem chegando perto de outra pessoa que tem psoríase. Para ter psoríase, você tem uma predisposição genética para aquilo. Aí, daquela predisposição genética, você vai desenvolver ou não a psoríase, dependendo, inclusive, do seu estilo de vida. Por exemplo, estresse emocional. Importante, vai desencadear, deflagrar aquela predisposição genética que você tem quietinha lá. Obesidade, tabagismo, etilismo, álcool, muito álcool, tudo isso pode piorar. Entendeu? Mas ela não é contagiosa. Você não vai pegar a psoríase de outra pessoa. Entendeu? E ela coça? Pode. A pessoa tem muita coceira? Pode. Isso é variável. Tem gente que
não tem prurido, né, a coceira, mas outras pessoas que coçam muito. A senhora falou em relação a questões emocionais, né? Então, na verdade, assim, se a pessoa ela está passando por um momento difícil de vida, de família, profissional, e aquele fator emocional a abalar, ela pode, se ela tiver essa predisposição, ela pode aparecer essas placas. E em pacientes que já têm um diagnóstico, estão controlados com a medicação, ela pode recidivar. Pode mesmo voltar. Com remédio, tomando mesmo medicação. Às vezes, mesmo com remédio. Isso vai depender, claro, da pessoa. E aí a gente não pode generalizar. Tem gente que qualquer coisinha já volta. A senhora falando aqui, a gente vai até inserir algumas imagens, né, de compêndio, né, que a senhora tem aí para mostrar, para a pessoa ter uma ideia de visualização, né, porque às vezes ela também acaba resistindo de fazer uma consulta. Qual é o momento para se procurar um médico quando surgirem essas placas? Surgiu, tem que procurar. Mesmo que seja uma lesãozinha pequena. Mesmo que seja uma lesãozinha, porque, assim, tem psoríase, elas não se comportam todas da mesma maneira. Tem gente que tem lesão em joelho e cotovelo e fica a vida inteira com a lesão em joelho e cotovelo. Tem gente que começa dessa maneira e depois se espalha. Entendeu? E assim, como eu te falei no início, a gente já tem hoje uma noção que a psoríase é uma doença mais sistêmica do que só na pele, então é ideal você procurar um médico rápido, para você ver e controlar essas outras comorbidades que a gente fala. Inclusive a artrite, que é a principal e que está associada em 30% a 40% dos casos de paciente que tem a lesão cutânea, pode desenvolver a artrite psoriásica, né? Quer dizer, é uma artrite por causa da psoríase. Então, assim, eu sei que no nosso sistema público de saúde, principalmente, né, às vezes é difícil o acesso, mas o ideal é você procurar assim que aparecer a lesão. Pode ser que você não saiba nem que é a psoríase, mas você já tem que procurar. Talvez na hora que você mostrar as imagens, né, aí vai ficar mais claro e aí a pessoa tem que procurar. Aqui em Mato Grosso, né, quer dizer, em Cuiabá principalmente, a gente tem lá no Hospital Júlio Miller um centro de referência de psoríase, que a gente tem muitos pacientes. Então, se a pessoa se reconhecer nas imagens que a gente mostrar aqui, procura um posto de saúde perto da casa, ele vai ser encaminhado e a gente atende lá no ambulatório. A gente tem um ambulatório que praticamente só atende psoríase. Nossa, a gente às vezes não fazia ideia, né? Do quanto atinge. O calor, ele influencia também essa questão de temperatura? Na verdade, o frio piora. Então, em Cuiabá, na verdade, a gente tem um ponto positivo, que não é frio e tem muito sol. Porque um dos tratamentos da psoríase, se a gente vai começar depois, é justamente o que a gente chama de fototerapia. Porque a luz ultravioleta, ela, por um mecanismo imunológico mais complexo, ela acaba melhorando as lesões de psoríase. Então, na verdade, aqui a gente tem uma fototerapia de graça pelo nosso sol. Tem que ser de uma forma controlada, porque a gente sabe que o sol também tem efeitos maléficos. Então, isso a gente até orienta também em alguns pacientes para pegar sol. Porque o sol... tem paciente, é engraçado, que tem as lesões restritas a áreas que não pegam sol. Não são todos iguais, né? Mas tem gente que só tem lesão em área coberta. Eu já ouvi muito também sobre a dermatite atópica. Qual a diferença da psoríase e da dermatite atópica? É bem diferente. Se fala, recentemente começou a se falar muito de dermatite, né? A dermatite atópica é bem diferente de psoríase. As lesões até são vermelhas, descamativas também, mas não formam essas placas altas. Normalmente ela acomete mais criança, começa na infância. E essa sim, com um prurido, que é uma característica marcante da dermatite atópica. E mais uma vez, igual a psoríase, também você tem uma predisposição genética para atopia. Então são lesões em dobras que a criança tem e se coça quando não consegue dormir, não consegue mamar, mas assim... São coisas completamente diferentes. É alérgico? É uma reação alérgica? É uma doença imunológica. Piora, né? Aí sim, porque aí você transpira, e aí você dá vai coçar mais, e aí a criança coça na dermatite atópica e aí piora. Mas elas são duas entidades completamente diferentes, e inclusive até na patogênese, de como elas se desenvolvem, elas são mais ou menos em campos diferentes. A senhora falou que a dermatite atópica atinge mais as crianças e a psoríase. Ela tem idade para atingir? A psoríase é democrática.
Ela atinge desde criança, que é mais incomum, até velho, começando, estou dizendo assim, o início pode iniciar na infância, como pode iniciar também na terceira idade. Ela tem uma característica, a gente fala que ela é bimodal. Tem um grupo de pacientes que começa mais jovem e tem outros pacientes que começam mais tarde, 40, 50 anos, até aquela idade não teve nada. Quando ela começa mais cedo, ela costuma ter um comportamento mais agressivo, mais difícil, mais rebelde do que o que começa um pouquinho mais tarde, entendeu? Mas ela é democrática. Né? E ela pode vir, então, junto com outras doenças dermatológicas, por exemplo, a própria dermatite ou aquelas lesões causadas, por exemplo, eu já li também, já vi alguma coisa sobre o herpes zoster, que aparece aí na terceira idade, às vezes com lesões na pele. Isso acontece comum? Não. A psoríase tem esse acompanhamento dessas outras coisas que eu te falei. Ela comete unha também, é importante falar. Sim. Tá, ela comete unha, comete articulação, tem todas aquelas outras doenças que giram em torno da psoríase, mas assim, não tem nenhuma predisposição ou relação com herpes zoster, por exemplo. No tratamento da psoríase, a gente usa muito o imunossupressor. E pacientes que usam imunossupressor estão mais suscetíveis de poder fazer herpes zoster, mas não é uma coisa que a gente vê com frequência. Porque a gente tem um ambulatório muito cheio de paciente, assim, muito raro ter a coincidência, não. Ele vai ter zoster porque ele vai ter zoster, como eu e você podemos ter zoster, entendeu? Mas não porque tem psoríase e vai estar mais predisposto a zoster. Bom, falando já em tratamento então, né? A senhora falou da questão, às vezes, da exposição solar, né? Esses medicamentos imunossupressores, o que mais, como se trata a psoríase, então, doutora? A psoríase a gente primeiro tem que graduar. Eu tenho que saber qual a gravidade dela. Então a gente tem critérios de qual a superfície corporal, quanto da superfície corporal está afetada, que áreas, por exemplo, palma e planta para um trabalhador é grave, mesmo que seja a palma e planta. Como você vai andar, como você vai mexer? Então você tem a área, a superfície corporal, que área está afetada, o quanto que essa doença afeta a qualidade de vida do paciente, entendeu? E isso é um dos critérios, tá? E aí, dependendo de como você classifica esse paciente, você vai fazer ou tratamento tópico, você tem medicações para passar. Óbvio que quem tem no corpo todo vai ser até difícil eu ficar passando o remédio no corpo todo, né? Então, aí, quando começa a ser muita área, afetar muito a vida do paciente, áreas nobres que a gente fala, aí a gente passa para o tratamento sistêmico. Esse tratamento sistêmico pode ser a fototerapia, que são máquinas que emitem ultravioleta A, ultravioleta B, que vão melhorar essa lesão. Aqui em Cuiabá a gente não tem, por exemplo, o sistema público não tem. Aí depois nós temos as outras drogas que tem umas que não são imunossupressoras, que são a citretina, a ciclosporina, que a gente usa pouco, e aí começam os imunossupressores. Né? Que você tem o metrexate e tem os que a gente chama de imunobiológico, que são os medicamentos que daqui para frente eu acho que vai ser o futuro até da medicina. Quando você procura tratar a doença no exato ponto em que ela tem um defeito, vamos dizer assim. Entendeu? E isso aí a gente também já tem no sistema público. E ele está esperando uma regulamentação burocrática para ser liberado, mas que é possível fazer também. É caro o tratamento da psoríase? Com esses imunobiológicos, sim. Isso aí você só consegue com a saúde pública. Que, na verdade, para o governo hoje em dia, acho que já está mais em conta, porque era muito caro. Tipo, uma dose, R$4.000, entendeu? Nossa. Então, hoje em dia já está bem... mais em conta, né? Digamos assim, mais acessível em termos financeiros, mas é sempre com fornecimento do Estado ou dos planos de saúde. Né? Bom, para a gente encerrar então, a gente já vendo aí que a psoríase a pessoa tem que ter predisposição genética, e aí então, como fazer para prevenir, né? De repente ela começou um tratamento, conseguiu estabilizar. Como evitar que volte, então, as lesões, que tenha uma recidiva? É o tratamento, o acompanhamento, como você acompanha pressão alta, diabetes, entendeu? Os nossos pacientes, dependendo do grau e da medicação que usam,
vão de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, para a gente ver se está tudo certo, se tá, entendeu? Os outros acompanhamentos. Então você tem e ter uma vida mais saudável possível. Fumar, tabagismo é terrível. Nem pensar. Ele atrapalha, ele promove tanto o aparecimento da doença como atrapalha a minha medicação de fazer efeito. Álcool piora, entendeu? Obesidade piora, entendeu? E o estresse emocional, eu acho que assim, e a exposição ao sol, se você puder ter, tudo vai ajudar a manter no controle. Entendeu? Uma atividade física, aeróbica, que aumenta a endorfina, te deixa mais tranquilo. Que seja uma caminhada. Uma caminhada, né? Deixar a mente mais livre, solta, entendeu? Tudo isso vai... É assim, você ter uma boa vida para você vai, com certeza, melhorar a psoríase. Na verdade, assim, todas as especialidades que a gente entrevista falando de prevenção de alguma doença, a vida saudável é sempre recomendado. Tudo o tempo isso, todo, a vida toda, né, gente? Não isso tem tudo que eu te falei vai te prevenir hipertensão, diabetes, dislipidemia, colesterol alto, triglicerídeo alto, entendeu? E a partir disso vai prevenir doença vascular cerebral, um AVC, infarto agudo do miocárdio, doença arterial periférica, entendeu? Então a vida saudável é bom para todo mundo, não só para quem tem psoríase, né? Se a gente pretende inclusive para quem não tem envelhecer bem, permanecer assim, né? Alguma coisa que faltou que a gente possa não ter falado, doutora, para a gente encerrar? Eu acho que falamos tudo, né? E o principal para deixar a mensagem é isso. Tem tratamento, tem controle, não pega, não precisa discriminar a pessoa, porque muita gente tem esse problema, né? E a gente, dentro do possível, né? Porque a gente tem um limite, está disponível lá no Hospital Universitário para atender a demanda através do encaminhamento do posto de saúde, negócio de estar à disposição no Hospital Júlio Miller. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Espero que a gente tenha ajudado muita gente aqui. Também espero. Tá bom? Obrigada. Tchau. Nós conversamos com a doutora Beth Vaz, dermatologista, professora da UFMT, doutora em psoríase. Então, se você conhece alguém que tem ali uma lesãozinha, como ela falou, como a gente mostrou aqui, manda essa entrevista para tirar as dúvidas. Vamos ajudar a compartilhar, ajudar as outras pessoas, né? A entrevista fica disponível no YouTube, também nos sites RDTV e RD News, com chamada nas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, até a próxima. A Prefeitura de Cuiabá É trabalho, é mais resultado pra gente. é mais trabalho na humanização e na inclusão social em Cuiabá. A Prefeitura criou o Qualifica Cuiabá 300 em parceria com o Senai e o Qualifica Cuiabá 300 Mulher com o Senac. Este ano tem 3.000 vagas para cursos de capacitação profissional em áreas como construção civil, tecnologia da informação e alimentação. Nova renda, novas oportunidades, trabalhar para mim mesmo e ajudar a minha família em casa. Eu estou muito feliz com isso. Casamento social. Com a realização da Prefeitura, mais de 300 casais selaram a união em grande estilo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Agora eu sou uma pessoa casada. O programa Albergue Humanizado está acolhendo mais pessoas e 3 dos 4 centros de convivência dos idosos já foram recuperados. O do Dom Aquino, o do CPA e o do Altos do Cochipó. Eu não sabia escrever meu nome direito. Hoje eu já sei. Então a gente se sente tão feliz, é uma coisa tão boa na vida da gente. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.